Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aqui para fazer mais um vídeo voltado para o Enem, tá? Então, eu sou o professor Sérgio, junto com o professor Jorge, nós fazemos parte aqui da central do Enem, Ciência da Natureza, tá certo? Então, vamos ver o que nós vamos estudar hoje aqui em física, tá certo? Então, já fizemos alguns vídeos, aí posição de deslocamento, velocidade escalar, e hoje nós vamos trabalhar movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? Conforme está, deixa eu só apontar aqui para vocês. Pronto, aqui movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? Então, o que seria o movimento retilíneo uniforme? Como aqui o nome está dizendo, chamamos de movimento uniforme a todo aquele no qual a velocidade escalar permanece constante no decorrer do tempo. Ou seja, em resumo, nós vamos dizer o seguinte, que é aquele movimento em que o corpo, o móvel, tá? O automóvel, ele percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Então, se nós observarmos aqui na nossa imagem, nós vamos observar o seguinte, que ele sai de um espaço, uma posição igual a 10, e ele vai para uma posição igual a 20. Ou seja, ele percorre aqui, tá, 10 metros de deslocamento. E ele sai de um tempo igual a 0 e vai para um tempo igual a 2 segundos. Então, ele gasta um intervalo de tempo de 2 segundos também aqui, tá certo? Se você observar, no outro pedaço, ele também percorre 10 metros. 10 metros. E ele também gasta um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Aqui está passando um carro de som. Beleza. Aqui a rua é uma bênção, tá? Carro de propaganda passando, pedreiro mexendo aqui na casa, então não se atentem a isso, tá? Vamos nos ligar, nos focar aqui ao conteúdo. Então aqui, olha, no primeiro trecho ele percorreu 10 metros, no segundo trecho 10 metros. No primeiro trecho ele gastou 2 segundos, no segundo trecho ele gastou também 2 segundos. Se nós pegarmos que velocidade é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, no primeiro trecho, ele percorreu 10 metros, gastou 2 segundos, então a velocidade foi de 5 metros por segundo. No segundo trecho, ele também percorreu 10 metros, também gastou 2 segundos, então ele desenvolveu uma velocidade de 5 metros por segundo. Então você pode observar aí que a velocidade permaneceu a mesma, tá? Então, quando isso daqui acontece, nós falamos que a velocidade ela é constante, tá? E então ele não tem aceleração. Então a gente diz o seguinte, que nesse tipo de movimento, a aceleração é nula, tá? E a velocidade ela vai ser constante, no entanto, ela tem que ser diferente de zero, senão não seria movimento. Tudo bem? Então aqui nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Nós podemos expressar ele por uma equação que nós chamamos de função horária do espaço, tá? Então aqui nós vamos ter a posição final, a posição inicial, a velocidade e o intervalo de tempo. Então, essa é a nossa equação para o movimento retilíneo e uniforme. É uma função do primeiro grau, tá certo? Daqui a pouco você vai entender, nós vamos mostrar os gráficos. Então, aí nós temos a função que descreve esse movimento. Então, se eu pegar aí, para esse carro aqui, para essa situação que nós mostramos, nós vamos ter S, a posição inicial foi de onde ele saiu, é igual a 10, mais a velocidade que ele desenvolveu foi igual a 5, e o intervalo de tempo que a gente vai deixar em T, porque aí se eu quiser saber em que posição ele se encontra quando o tempo é igual a 2 segundos,
Aí eu vou substituir aqui no lugar do t, igual a 2 segundos. Em que posição ele se encontra para o tempo igual a 4 segundos? Aí eu vou substituir aqui 4 segundos, tá? Só para você entender. Vamos imaginar que eu substitua aqui, ó, por 2. Ou seja, nessa posição bem aqui. Então, 5 vezes 2 dá 10, com mais 10 vai dar 20, que é a posição que ele se encontraria. Se eu substituir por 4, então vai ficar 5 vezes 4 dá 20, mais 10 vai dar 30, que é a posição que ele se encontra para o tempo igual a 4 segundos. Então, essa função descreve o movimento retilíneo uniforme desse caminhão aí da figura. Tudo bem? Então, vamos ver um outro exemplo, para que assim a gente entenda um pouco mais. Ele diz aqui, um móvel movimenta-se segundo a equação horária x igual a 8 mais 3t no Sistema Internacional de Medidas, sob uma trajetória retilínea. Podemos afirmar que, primeiro, sua posição inicial é 8 metros. Segundo, sua velocidade é 3 metros por segundo. Terceiro, sua posição no instante 4 segundos é 12 metros. Quarto, o deslocamento após 5 segundos é 23 metros. 5, o deslocamento após 5 segundos é 15 metros. E sexto, no instante igual a 9 segundos, o móvel passa pela posição 35 metros. Então, vamos resolver. Eu separei aqui para que a gente consiga resolver melhor, entendendo melhor, tá? Então, sua posição é igual a 8 metros. Então, vamos lá. A posição que ele me deu aqui, x, também pode ser chamado de S, no lugar do x pode ser o S, é igual a 8 mais 3t. Se eu comparar com a função horária, tá? Com a função horária da posição, então nós vamos ter a seguinte situação. Então, olha só. A posição inicial aqui é 8 e a velocidade aqui é igual a 3. Então, é só fazer essa comparação. Então, posição inicial. A posição inicial vai ser igual a 8 metros. Se eu olhar a velocidade será igual a 3 metros por segundo. Ou seja, correto? Correto essas duas afirmativas. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. A posição quando o tempo é igual a 4 segundos. Então, agora, vou chamar aqui de S, tá? Então, S é igual a 8 mais 3 vezes T. Então, aonde tem o T, eu vou colocar 4 segundos. Então, S é igual a 8 mais 3 vezes 4. Então, S é igual a 8 mais 12. 3 vezes 4 dá 12. E isso daqui vai ser igual a 20 metros. Então, a posição para 4 segundos é igual a 20 metros e não 12, como ele falou. Então, está errada essa afirmativa. Tudo bem? Vamos para o outro. O deslocamento após 5 segundos. O deslocamento após 5 segundos. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V vezes T. Se eu passar isso para cá, fica S menos S0, V vezes T. Isso bem aqui é o deslocamento. E o V, ele me disse que é 3, e o tempo, ele disse que é 5, tá? Então, o meu deslocamento foi igual a 15... Opa, deixa eu apagar aqui que eu já ia anotar errado. 15 metros e não 23 metros, como ele falou, tá? Então, muito cuidado com essas perguntas, tá certo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, o deslocamento, tá? Agora, se ele falasse a posição, se ele tivesse falado assim, a posição, aí eu ia colocar 8 mais 3t,
Aí no lugar do t eu colocaria 5. Então ficaria 8 mais 3 vezes 5, que isso daqui vai dar 15. Então seria 8 mais 15 dá 23 metros. Mas a posição e não o deslocamento. Então, se ele falasse a posição, estaria correto, mas ele falou deslocamento. Tudo bem? Continuando, a gente tem aqui o deslocamento após 15 segundos é 15 metros. Opa, volta aqui. Nós fizemos aqui agora há pouco, né? O deslocamento nós fizemos agora há pouco, que foi 3 vezes 5, que dá 15 metros, tá certo? Então, para o deslocamento, tranquilo, seria 15 metros. Agora, no instante 9 segundos, o móvel passa pela posição 35 metros. Então, agora S0, né? Eu vou até melhorar um pouquinho mais. Eu vou repetir já a equação que ele me deu. A equação é 8 mais 3t. Então, fica 8 mais 3 vezes 9. Então, colocando aqui, fica 8 mais 3 vezes 9 dá 27. Então, 8 mais 27 dá 35 metros. Então, olha só, aqui estava correto, aqui também está correto. Então, está aí a nossa função horária do movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Então, olha só, por enquanto, nesse pequeno vídeo, a gente para por aqui, finalizando apenas a parte introdutória de movimento retilíneo uniforme. No próximo vídeo, nós vamos gravar sobre os gráficos da posição e da velocidade e efetuar alguns exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima. Abraço.